Então, retomando um pouquinho a aula passada, nós vimos uma série de definições do que é arqueologia, do que é ciência, teoria, método, técnica. E vocês leram o texto do Branda também, vamos deixar as coisas um pouco mais claras. E eu entrei brevemente na questão do senso comum, né? Porque, como a gente viu na aula passada, não existe vácuo teórico, né? Não existe vácuo mental. Aliás, vácuo mental é uma coisa tão difícil, que os monges ficam treinando, os monges budistas ficam treinando uma vida inteira para conseguir isso. Então, nós que não treinamos para isso, obviamente não temos vácuo mental, a gente está o tempo inteiro pensando alguma coisa, né? Quem dera fossem coisas sempre muito interessantes e elevadas, não infelizmente uma parte do tempo não. E na hora de aplicar qualquer coisa em cima do registro arqueológico, o que vai acabar acontecendo na ausência de uma teoria é o senso comum. Bom, senso comum, que às vezes é chamado de bom senso, né? Mas bom senso já entende como se fosse uma coisa boa e às vezes não, depende, né, do uso que a gente faz, né? Ele é um sistema explanatório, tá? Ele é culturalmente herdado, ou seja, você recebe isso dos seus pares, dos seus pais, né? E especialmente, mais recentemente, de várias fontes de informação, né? Tipo internet, coisas do gênero, né? E ele inclui unidades para lidar com o mundo, né? A diferença só do senso comum para a teoria é que não existe coerência. Tem alguma coerência, mas ela não dá conta de toda a gama de situações, né? Tem uma coerência interna frouxa, né? Que algumas horas parece que o que você está fazendo tem toda a justificativa do mundo, mas aí, eventualmente, numa situação um pouco diferente, já muda, né? E já não é a mesma coisa e você já não faz a mesma coisa, ou seja, não existe coerência, né, no senso comum. Conforme eu tinha comentado, o senso comum, por outro lado, ele é imprescindível para a sobrevivência, para a nossa sobrevivência enquanto indivíduos. Então ele não é uma coisa má, né? Ele é absolutamente necessário. É através do senso comum que a gente interage com o mundo externo. E o mundo externo é tudo, né? Desde o ambiente, seja, o senso comum vai te dizer se é melhor você usar uma roupa ou não, roupa quente ou não, né? Até as outras pessoas com as quais você interage, que são, no fim das contas, imprescindíveis para a manutenção do seu bem-estar físico e psicológico. Então, o senso comum é imprescindível. Só que ele não funciona bem para questões científicas, é só isso. Então não é que é para encarar o senso comum como uma coisa ruim, per se. Isso quer dizer, por outro lado, que a ciência ela dá conta de todas as situações? Obviamente não, todos sabemos isso, ela não dá conta de todas as situações. Porém, ela dá conta de situações extremamente importantes, especialmente para a nossa sociedade. Se você aplicar senso comum em ciência, você costuma chegar em becos sem saída, situações onde você não consegue explicar as coisas. Por quê? Porque o senso comum não dá conta disso. Alguém tem alguma ideia de aplicações de senso comum na física quântica? Bom, eu não entendo muito de física quântica, mas acredito que não. Se a gente usar senso comum para entender a física quântica em teoria de cordas, nem para química, né? Todo mundo, quando está no colegial, não dá para aplicar senso comum nessas coisas. Você aprende, como elas funcionam,
E esse aprender como elas funcionam é uma linhagem, né, de conhecimento científico que vai lá desde o começo do mundo, na verdade, vai desde os alquimistas, né? E esse conhecimento foi se acumulando e se adequando, né, até chegar no que hoje a gente conhece como química moderna. E não tem senso comum envolvido. Você não consegue aplicar regras da boa convivência e coisas como você acha que o mundo funciona nas reações químicas. Não aplica senso comum. Então, na física é a mesma coisa. Algumas coisas de física newtoniana sim, mas quanta coisa não é contra-intuitiva, né? A gente acha que funciona de um jeito, mas a explicação é tal, mas quando você aprende direitinho como funciona, tipo, a não existência da força centrífuga, né? Quando você vai lá no brinquedo do parque de diversões e você está caindo para fora do brinquedo, é como se existisse uma força que joga você para fora, e na verdade, pela física não existe força centrífuga, é só a inércia que te manda na direção, mas ao mesmo tempo tem a força, né, que puxa a haste do aparelho que faz você mudar de direção. Então não é uma força que está te jogando para fora, é simplesmente a inércia que te mantém um certo curso, mas o trilho da roda da montanha-russa te joga no outro, e portanto você tem a impressão que você está sendo jogado para fora. Então a intuição já não funciona para coisas básicas da física. Já, tchau, sua intuição já era, sua explicação já é furada, né? Então para essas áreas de ciências hard, né, de hard sciences, de ciências duras, né, não existe competição entre senso comum e explanação científica. Porque a pessoa começa a usar o senso comum e já quebra a cara. Então fica muito clara essa divisão, né? A pessoa já tem que abordar o problema de maneira diferente, de cara, né? Por outro lado, quanto mais chega perto de alguma coisa em que a gente pratica o senso comum, mais difícil fica de parar de usar ele. E aonde isso acontece com mais força e mais intensidade? Que ramo do conhecimento isso vai acontecer? Vocês imaginam? Nas humanidades. Porque como a gente está lidando com humanos, a impressão que dá é que as explicações do senso comum são absolutamente adequadas para explicar, porque são humanos lidando com humanos. O senso comum é humano, portanto, a gente pode usar o senso comum para lidar com assuntos humanos. O senso comum diz que o senso comum é uma coisa boa, tá? Que funciona e que ele explica tudo. Então, por conta disso, existe essa verdadeira, vamos dizer assim, verdadeira paura, receio. A gente pode pensar em vários termos e seus sinônimos. Aversão, medo, pavor de usar qualquer coisa, qualquer tipo de sistema explanatório que ameace o senso comum quando a gente lida com a nossa própria espécie. Tá? Porque a nossa própria espécie, por definição, ela é absolutamente diferente de todo o reino natural. Essa é um pressuposto básico. Pressuposto básico do quê? Sistema explanatório científico. A ciência diz que, alguma ciência diz que nós somos absolutamente diferentes em gênero e grau do resto do mundo natural. Então, qual sistema explanatório diz isso? Então já começa aí. E que você já começa a perceber onde o senso comum entra, ou seja, ele entra no começo de tudo, ele entra de cara. De cara, ele já diz que não é possível abordar qualquer problema relacionado a atividades humanas em geral usando alguma coisa que não tem a ver
com o que a gente acha que as coisas são. Qualquer coisa que envolva algum tipo de raciocínio científico. Já começa por aí. Agora, é interessante, né? A ciência é provisória, isso todo mundo, né? A ciência está sempre mudando, né? Verdades científicas mudam de uma época, mudam, né, para outra, em outra época são diferentes, etc. O senso comum também, obviamente, né? A gente percebe que o senso comum ele vai mudar radicalmente dependendo da época que você viveu ou vive. E ele muda geograficamente também, né? A diferença é que o senso comum muda, obviamente, não baseado em qualquer evidência empírica. Não tem nenhuma mudança, o mundo, né, o empírico, o material, está lá. Mas o senso comum vai mudar independente de qualquer mudança nesse mundo empírico. E independente de qualquer argumentação e contra-argumentação. A ciência, por outro lado, ela vai mudar com o tempo, porque ela vai ter uma relação, né, chamada dialética, né, com esse mundo empírico. Ela vai ter uma série de pressupostos que vão eventualmente se mostrar com o tempo, né, vão se mostrar pouco adequados para explicar algum fenômeno, e aí ela pode ser substituída por outra maneira de pensar, como dizem alguns filósofos da ciência colocam isso como a coisa que acontece na verdade, que a ciência não é cumulativa, né, como o famoso que é o Stephen Kuhn, né, que ele escreveu um livro, né, vários livros e vários artigos sobre isso, né, a natureza revolucionária das mudanças científicas, né? Então ele não coloca a ciência como cumulativa, ele acha que tem mudanças de paradigma, ou seja, mudanças de visão de mundo que basicamente fazem com que uma maneira de ver o mundo se sobrepõe à outra, o que é verdade em alguns casos, mas não em todos. Tá? Por exemplo, mesmo na física, ele não aconteceu. Tudo bem, você tem a teoria da relatividade, né, mas não é que ela suplantou totalmente a teoria newtoniana. É que elas são aplicáveis em escalas, né, de espaço-tempo diferentes, né? A gente ainda entende o mundo com os conceitos do Newton, tá? Eles fazem sentido para explicar a maior parte dos fenômenos que a gente percebe, né? Aquelas coisas de velocidade, de aceleração, todas aquelas coisas, né, que né, o Newton já tinha colocado. Mas vem o Einstein, tem a teoria da relatividade, quer dizer, muda a maneira de ver o mundo, mas ainda se aplica, né, a física newtoniana. Então não é assim que também muda totalmente, né? E em outros casos você não tem essas quebras tão radicais, você tem uma adição, né? Que é o caso, por exemplo, na geologia. Quer dizer, você teve uma mudança de paradigma muito grande com a tectônica de placas, ou seja, com a ideia de que as placas, a Terra é muito mais móvel, né, do que se imaginava, né? Mas muita coisa se manteve desde o tempo do Hutton em 1700 e cacetada, né? Aquelas coisas todas que o Hutton descobriu, as inconformidades geológicas, um monte de coisas continuam válidas. Então, no caso da geologia houve uma certa acumulação, no caso da biologia também, você não teve grandes quebras de paradigma, assim, vamos dizer, desde o Darwin, né? Mesmo quando você junta, né, tem a famosa síntese, a síntese biológica, lá que você junta a genética com a teoria da evolução, né? Você não teve uma ruptura, você teve uma junção da genética com a evolução, né, formando a biologia moderna que a gente conhece hoje. Então, assim, tem adições, né, alguns vêm como adições, outros vêm como alguma coisa mais revolucionária, mas existe essa, né, se a gente partir do ponto de vista, lembra que eu falei na aula passada, né, realista, ou seja, existe uma certa aproximação com alguma coisa que está fora da gente, a gente não está na Matrix, né? Se existe isso, então a gente pode partir do princípio que a ciência vai mudando e vai chegando mais perto de alguma coisa que realmente existe, não quer dizer que ela esteja super perto.
não quer dizer que a gente esteja lá. E pode ser que a gente nunca chegue. Esse detalhe. Né? Não tem por que a gente achar que vai chegar. Né? Porque depende de uma série de fatores, inclusive demográficos. Tá? Tem uma cadeira aqui. Inclusive demográficos. Então, uma diferença importante é essa tentativa, pelo menos, de aproximação do seu sistema explanatório com um mundo que, teoricamente, existe fora da gente. O senso comum não tem essa preocupação. Não faz parte de buscar chegar cada vez mais próximo de alguma coisa que realmente funciona daquela maneira. Faz parte, sim, o objetivo básico é não morra. Não seja morto no processo. Se você não entra na frente do trem, porque você leva em consideração as leis de Newton, ou simplesmente porque a sua mãe falou que você vai entrar na frente do trem, o resultado é o mesmo. Deu certo do mesmo jeito, você não entrou na frente do trem. Agora, se você é uma criança desobediente e a sua mãe falou assim, não entre na frente do trem, você entrou do mesmo jeito, porque não é porque você achava que, eventualmente, tinha alguma falha na teoria newtoniana, e aí você ia se dar bem. Não foi por isso, é porque simplesmente você foi desobediente e morreu antes de deixar filhos. Então, do ponto de vista evolutivo, você já era. Tá? Então, essa diferença é importante. As verdades provisórias da ciência, elas trilham um caminho bem diferente das verdades provisórias do senso comum. Então, nosso senso comum não tem a ver, claro, né? Por quê? Eu ia falar assim, não tem nada a ver com os nossos avós, não, desculpa. Claro, tem tudo a ver porque é transmissão cultural. Então, o nosso senso comum é absolutamente atrelado a toda uma linhagem de senso comum que se perde no fim dos tempos, no início dos tempos, na verdade. Né? E essas diferentes linhagens de senso comum, né, que provavelmente começaram de uma maneira muito homogênea nos primeiros hominíneos, né, elas foram se diversificando. E hoje a gente tem várias linhagens que explicam o mundo e acabam fazendo com que as pessoas dentro daquelas linhagens enxerguem o mundo de maneiras diferentes. Bom, se o senso comum, como ele não é revisado por pares, né, os embates entre diferentes sensos comuns dão no quê? Dão em guerras religiosas, por exemplo. E quem está certo? Bom, ninguém. Porque, no fim das contas, está todo mundo usando um sistema explanatório que é impossível de mensurar exatidão ou não. Você não tem nenhum parâmetro para mensurar a exatidão de senso comum. Porque ele está um pouco se lixando. O senso comum não tem nada a ver com o mundo como ele é, vamos dizer assim. Ele só tem a ver com o fato de regrinhas básicas para você se dar bem enquanto indivíduo de uma espécie. É só isso. Né? Forrado de coisas dentro, né? Forrado de significado, porque nós somos, né, seres cheios de significados na cabeça, a gente encontra significados onde existe e onde não existe, né? Onde não existe significado, a gente coloca o significado naquilo. Né? Tem exemplos bárbaros. Uma sequência de caras e coroas aleatórias. 00xxx, eu não vou conseguir, primeiro, não vou conseguir fazer aleatório, por quê? Porque a gente é tão enviesado para colocar coisas com sentido, que mesmo se eu tentar fazer cara, coroa, 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 cara, coroa, coroa, eu vou acabar fazendo uma coisa não aleatória. Se a minha sequência for analisada por um programa de estatística, vai perceber que tem um viés, foi um humano que fez. Mesmo que eu tente desesperadamente fazer uma sequência aleatória, eu não consigo. E tem até um exemplo engraçado. A Apple quis fazer uma sequência aleatória que as músicas tocassem de maneira aleatória, né? Ou seja, fez um aplicativo para que a pessoa ouvisse as músicas em sequência aleatória e teve um monte de reclamação, porque as pessoas reclamavam que a sequência não era aleatória, porque repetia músicas e elas não enxergavam aquela sequência como aleatória. Mas não existe aleatoriedade infinita, né? Tudo tem que ter um algoritmo que manda ali. Tudo bem, mas por mais próximo de uma aleatoriedade que você consiga chegar,
Ou seja, não teve uma pessoa que fez, foi um algoritmo, tudo bem. As pessoas usuárias estavam vendo não aleatoriedade, estavam achando que tinha um padrão. E o que eles tiveram que fazer? Mudar o algoritmo para o algoritmo parecer mais aleatório do que ele era. Ou seja, não era mais aleatório. Eles tiveram que fazer um algoritmo não aleatório para dar impressão de aleatoriedade. Então, ou seja, a gente coloca significado, né, numa sequência dessas, a gente coloca significado nessa sequência, mesmo que ela seja gerada de maneira aleatória. Então, ou seja, o senso comum ele é forrado de significado, né? Faz parte da nossa, né, ter colocar significado em tudo. Então é claro que ele é muito mais sedutor. Não tem competição entre essas coisas. Para você funcionar dentro de um paradigma científico, é super difícil. Especialmente se você está lidando com assuntos humanos. Tá? Então, uma das coisas mais visíveis, né, com relação a essa questão do senso comum na explanação de fenômenos relacionados a humanos é a famosa questão da intenção, da intencionalidade. A principal crítica que se tem em relação a qualquer tipo de explanação que coloque o comportamento das pessoas ou o resultado de ação humana ao longo de um tempo longo, qualquer coisa que tenha sido feita por muita gente durante muito tempo, né, que pareça que teoricamente, né, siga alguma coisa que é explicada, por exemplo, por métodos estatísticos, vamos dizer assim, né, ou por uma teoria que é estranha, por exemplo, a teoria da evolução, né, aquilo automaticamente é visto como uma ameaça. E por que é visto como uma ameaça? Não é por nada, não é porque as pessoas têm alguma coisa contra, né? Ou pode ter alguma coisa contra a teoria da evolução porque realmente foi usada de maneira absolutamente torta por não cientistas, por políticos, por exemplo, né? Se você pensar, né, a coisa que aconteceu ontem mesmo, né, chamada Segunda Guerra Mundial, aconteceu ontem, né? Foi a distorção de tudo possível com o pretenso jargão científico, né, para provar coisas absolutamente relacionadas ao senso comum. O senso comum tem essa capacidade, inclusive, se apropria de jargão científico para reforçar a si próprio. É um negócio poderoso, né? Eu estou meio que reificando o senso comum, né? Até parece que é uma coisa que existe, né? Que palpável, né? Não, é só a ação de várias pessoas, né? Como isso acaba funcionando. Mas esse raciocínio, né, se apropriar de jargão científico para provar suas ideias que estão absolutamente embasadas em senso comum e em ciência zero, isso acontece direto, né? Então, o que acontece? Já que já que o senso comum tem imbuído em si essa noção de intencionalidade tão forte, qualquer coisa relacionada a humanos não pode ser explicado sem que tenha intencionalidade envolvida. Por que isso? Porque é óbvio, pessoal. É só usar o senso comum, não é? A gente não escolheu tudo que a gente fez. Hoje de manhã vocês não escolheram a roupa que vocês estão usando? Vocês não escolheram, sei lá, se vocês iam vir de carro, de ônibus, bom, talvez não, mas não tem carro, não tem muita escolha, mas... né? Se você ia sair mais cedo ou mais tarde, se você ia chegar um pouco mais cedo para estudar um pouquinho antes do TVL. A vida é cheia de escolhas. Ontem vocês, mais ou menos, talvez tenham passado no supermercado e já comprado alguma coisa que vocês iam comer no café da manhã de hoje. A vida é cheia de escolhas. Nós estamos escolhendo o tempo inteiro e é tudo intencional. Então não faz sentido que você não coloque intencionalidade na explanação, porque ela é inerente ao ser humano, não é?
faz sentido isso? Para nós. Para nós aqui hoje, né, na nossa sociedade que é descendente, né, da sociedade europeia, né, industrial do século XXI, levando em consideração todos aqueles pedaços da colcha de retalhos, né, vocês com uma grande colcha de retalhos, né, às vezes vai rasgando, a parte mais antiga vai rasgando, mas a mais nova vai sendo construída, né? Ela vai se perdendo aqui, os retalhos antigos vão ficando podres, mas os retalhos novos vão sendo colocados. Então a tapeçaria sem fim, né? Começou lá, né, na Europa, né? Nós temos todo um modo de vida baseado na Europa, né? Com as mesmas adições. E existe uma questão que chama livre-arbítrio, que vem lá da Idade Média, certo? O livre-arbítrio, para nós, existe. O nosso senso comum diz que existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Então, o que acontece? Você precisa explicar tudo em termos de intencionalidade. Mas, pessoal, tem gente vivendo nesse mesmo momento que não acredita nisso. Para eles não existe livre-arbítrio. Já está tudo escrito. Já está tudo predeterminado. Então, assim, alguém está errado. Ou talvez ninguém esteja certo. Tem que pensar nessa possibilidade. Então, não é que a gente está certo e o pessoal que é contemporâneo da gente, neste exato momento, não acredita nisso. Não acredita em livre-arbítrio, que as suas decisões são tomadas de maneira consciente e você é dono do seu destino. Dono do seu destino. Dono do seu destino é uma coisa muito moderna. É muito moderna, pessoal. Até pouco tempo atrás não existia esse conceito. Pouco tempo atrás, desculpa, eu tenho uma visão de arqueólogo, né? Quando eu falo pouco tempo atrás, às vezes eu me referindo aos primórdios da agricultura, né? Mas não interessa, é pouco tempo mesmo. Tá? Então, até pouco tempo atrás não tinha essa ideia. Assim como a ideia de indivíduo. Todo mundo aqui se acha um indivíduo, não se acha? Vocês não se acham indivíduos diferentes dos outros? Se necessário, vocês podem sair pelo mundo por vocês mesmos, não é? Pega a mochila nas costas, vai viajar. Vocês são meio que autossuficientes, indivíduos, tá? Essa é uma visão absolutamente moderna também, totalmente calcada no senso comum dessa tapeçaria que a gente faz parte. A maior parte da sociedade que já existiu na Terra, é um grande chute, né? Não dá para voltar no passado, né? Eu imagino que esse conceito de indivíduo absolutamente não existisse para as pessoas. Elas faziam parte de um grupo. Elas não se viam como indivíduos. E se você entrevistar pessoas em suas várias sociedades, tribais ou não, elas não se veem enquanto indivíduos, elas se veem enquanto parte da tribo. Sem a tribo e sem a família ou família restrita ou família estendida, elas não são nada. Elas não se consideram indivíduos. Tá? Então vocês veem, poxa, mas então qual está certo? Existe um indivíduo, assim, o mundo deve ser entendido enquanto pessoas individuais, agentes, donas do seu destino ou não? É uma questão interessante, né? Aí quando a gente pensa nisso, a gente vê que talvez a gente esteja errado. Talvez seja uma ilusão. Talvez seja simplesmente o nosso senso comum explicando o mundo. Tem alguma coisa errada nisso? Vocês devem sair todos daqui agora não se achando mais indivíduos? Não. Eu me considero um indivíduo. Só que assim, por que eu me considero indivíduo e por que eu acho que eu tenho certo controle, aí a coisa já muda, né? Aí o grau de controle que a pessoa acha que tem sobre a vida, acho que já vai variar um pouco, né? Tem gente que realmente acha que tem controle e daí quando percebe que não tem, entra em colapso nervoso, né? E tem gente que é mais light, né? Deixa a vida me levar, né? Tem a sambinha e tal, né? E aí isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Mas
Não tem nada de errado nisso, né? Você não tem que necessariamente abordar o mundo de uma maneira necessariamente diferente da maneira como você foi criado, tá? Mas, aí vem o mas, se você tem algum interesse, nossa, eu não quero uma classe cheia na minha vida, se você tem algum interesse em usar alguma coisa científica no seu objeto de estudo, vale a pena ter a cabeça um pouquinho mais aberta. Vale a pena depender um pouquinho menos do senso comum, né? E ver que existem outras possibilidades de explanação e talvez, como bom acadêmico, né, vamos ver lá no tete a tete o que está explicando melhor o fenômeno. Tá? Então, as pessoas não entendem muito bem isso, né, no mundo acadêmico. Claro, eu estou falando também de maneira... a gente sempre tem que pensar, né, aquilo que eu falei na aula passada, né, na definição de ciência, eu coloquei até uma coisa que parece tão besta, né, que assim, ciência é uma atividade humana, né, e você não dá a impressão que ciência é um negócio, né, não, é uma atividade humana, portanto, o senso comum vai estar lá de alguma maneira, né, e as relações entre cientistas, entre grupos de cientistas, é absolutamente política, né? Não vamos dizer que a ciência nossa é o reino da objetividade, pelo amor de Deus, né? Especialmente isso já está na vida acadêmica há algum tempo. É claro que é um grande jogo político, né? Mas o subproduto disso acaba, né? Como você consegue cortar o senso comum em algumas etapas da coisa, eventualmente a coisa acaba funcionando de uma maneira ou de outra. Mas a questão da intencionalidade, também não estou falando, se vocês acham que é imperativo explicar tudo que é humano por meio da intencionalidade, é uma escolha sua, né? Pode ser uma escolha acadêmica sua, a intencionalidade é imprescindível, você não entende o ser humano sem entender a intencionalidade dele. Beleza, tá bom. Mas então, tenha noção de que, coincidentemente, ela bate muito com o senso comum da sociedade que você vive. Fique atento para isso, primeira coisa. Né? Segunda coisa se a intencionalidade realmente... Segunda coisa, vamos pensar assim, eu vou usar a intencionalidade para explicar fenômenos arqueológicos, por exemplo. Porque usar a intencionalidade para explicar coisas do dia a dia é fácil. É fácil. Parece fácil. Parece fácil. O senso comum diz que é fácil explicar as coisas que estão acontecendo agora, aqui nessa sala, com base em intencionalidade. Todo mundo, por exemplo, se moveu, se transportou, se trasladou de algum lugar para chegar aqui nessa sala de aula. Tá? Então, essa fotografia que a gente tem aqui dessa sala de aula, ela é toda explicada com base em intencionalidade. Agora a pergunta é, quantos de vocês sabiam que iam estar aqui há um ano atrás? E aí pode ter algumas vão se levantando. Não, sei lá, ano passado eu já tinha visto curso, só que eu não pude fazer. Tá, 2 anos atrás. Aí vai indo. 3. 10 anos atrás. Quem sabia que era aqui? Então, essa impressão que a gente tem, que só porque a gente, hoje de manhã, a gente escolheu a roupa, e no dia anterior a gente tinha escolhido o café da manhã, que a gente meio que sabe, que tem a impressão de que foi uma linha que trouxe a gente até aqui, tanto eu aqui falando para vocês, quanto vocês ouvindo, na verdade é um emaranhado de coisas que a gente não tem a mínima ideia de como aconteceu. Por mais que você planeje as coisas que você vai fazer, você não tem a mínima ideia de se elas vão dar certo ou não. Vão dar certo para você, partindo do princípio que você é um indivíduo, aí também fica fácil.
Que se eu sou um indivíduo, o mundo inteiro é organizado basicamente ao meu redor. Porque eu sou um indivíduo, né? E aí eu faço coisas, e aí você tem gente ali meio que te ajudando ou te atrapalhando, mas basicamente é a minha perspectiva, enquanto indivíduo. E aí eu vou chegar na minha meta. Mas eu não tenho a mínima ideia de se ela vai acontecer ou não. Zero ideia. Zero. Então, por mais intencionalidade que eu tenha, não existe posições que acontecer. Vamos, faz um favor, vai aqui na sessão acadêmica, pede cadeira para vocês, carteira, assim. Por mais intencionalidade que esteja envolvida, a gente, na verdade, se for honesto, sabe que estamos todos aqui com uma sequência de eventos absolutamente pouco tem a ver com a nossa real vontade. Quer dizer que tanto faz, fica sentado lá na poltrona olhando para o teto e as coisas vão acontecer? Não. Você tem que fazer coisas, é verdade. Só que você não sabe se as coisas que você faz vão dar o resultado que você esperava. Qualquer organismo vivo está fazendo coisas o tempo inteiro. Fazendo coisas, né? Como diz os amigos, doing stuff, né? Estão fazendo coisas o tempo inteiro, né? Eles não ficam parados lá olhando para o céu, senão, né, eles morrem, né? Alguma coisa eles estão fazendo. E a gente também está fazendo coisas o tempo inteiro. O fato de a gente achar que a nossa intencionalidade realmente está fazendo com que as coisas aconteçam, aí já começa a entrar o senso comum. Aí que a coisa começa a... Então, assim, qual que é o... Assim, existe algum problema de, por exemplo, não sei, a antropologia ou a sociologia ter toda uma teoria voltada para o conceito de agência? Para quem não sabe, né, o conceito de agência seria mais ou menos a palavra da moda para falar intenção. Né? É isso, tá bom. Tem lugar aqui, ó. E tem muito isso, né? Tem a questão da agência, como é importante a vontade das pessoas e, né, como essa vontade das pessoas é, assim, importantíssima para você entender os fenômenos sociais, etc, etc, etc. Faz um sentido absurdo isso. Faz todo sentido. A pergunta é: isso explica realmente? Né? Vamos pensar nos protestos de maio do ano passado e ver as explicações dadas para os protestos de maio do ano passado. Ninguém sabe direito, e nem quem estava lá protestando sabia. Estava assim, protestando contra coisas concretas, mas, né, existia uma pauta, era uma satisfação geral que os cientistas políticos, os sociólogos também não conseguiam entender direito por que aconteceu, porque em maio começou com passe livre, né? Quer dizer, não tem como entender muito bem isso, e também não tem como prever o que vai acontecer. Se tivesse como prever o que vai acontecer, os políticos estavam pulando de alegria. Ele não tem também a mínima ideia. Então, se em fenômenos contemporâneos a gente já não consegue apreender aonde que a intenção entra nessa história, quando eu fiz a pergunta para vocês, teve ontem, teve o ano passado, 2 anos atrás, 3 anos atrás, a década passada, quando a gente vai indo cada vez mais para o passado, essa noção de intencionalidade ela vai se esvaindo. Não só porque realmente a gente não consegue enxergar mesmo, porque a gente não tem bola, a gente não tem máquina do tempo, mas mesmo se a gente tivesse a máquina do tempo, não ia refrescar. Porque se a gente se transportasse para 9450 a.C., na região do centro do estado de São Paulo, na margem de um lago, eu sei exatamente onde está, porque eu encontrei um sítio arqueológico ali, e observasse os caras, se eu não soubesse o que ia acontecer depois, olhando eles lá, eu não ia saber o que ia acontecer depois. Se junto com o teletransporte eu perdesse toda a memória, né, não soubesse qual ia ser o futuro, ou se o fato de eu me transportar faz com que o meu futuro fosse totalmente diferente, né,
Ou seja, o futuro não ia ser o mesmo de hoje quando eu sair, ele poderia mudar. Não tinha meios de eu falar para aqueles caras, pessoal, se vocês fizerem isso, isso, aquilo, a agência de vocês vai fazer com que no futuro vai acontecer isso. Não, é totalmente aberto, podia ter acontecido outra história, outro mundo poderia ter acontecido. Então não é a intencionalidade das pessoas que vai fazer com que a coisa vá para um lado ou vá para o outro. A intencionalidade delas é importante, claro, enquanto organismos individuais, claro, que o que ficou lá sentado olhando para o teto, provavelmente, por ter tentado menos coisas, talvez não se dê tão bem. Mas não quer dizer, o que sai louco tentando coisas, vem um raio. Certo? Mas se não existe a intenção, também não existe a probabilidade. Ela existe, a intenção existe. Como que? Como potencial? Não, ela existe como coisa, como comportamento. A pergunta é, ela é explanatória? Essa é a pergunta. Qual o potencial explanatório do conceito de intenção ou de agência? Essa que é a pergunta. Porque o fato não existe ainda. Não, mesmo que ela gere o fato. A minha intenção é pôr a folha aqui e eu ponho a folha aqui. Ela gerou o fato. Mas o problema é o seguinte, se você coloca a intenção como base da explanação, né, você não consegue, você coloca o ônus da explanação para a pessoa, para o objeto de estudo. Quem explica as coisas é o próprio cara que você está estudando, não é você. Você não tem uma teoria para explicar aquilo. Quem explica aquilo? O próprio cara. Você pergunta para ele, então, qual que é a sua intenção? Ah, minha intenção é essa, tá explicado. Ele falou isso. Coisa que você não consegue fazer com uma população extinta. É o nosso caso da arqueologia. Então, por si só, você usar um sistema explanatório, por exemplo, do Anthony Giddens, para dar esse exemplo, que agora é moda, os arqueólogos, né, Giddens é o papa, né, de certas correntes da arqueologia. Não bastasse, assim, a gente já começa com esse problema. Eu não sei a intenção dos caras. Eu não consigo ter acesso à intenção dos caras. Agora, eu vou um pouco além. Eu falo assim, mas nem eles, nem os caras, os sociólogos que estão hoje viventes aqui e vendo a sociedade funcionando, nem eles sabem qual a intenção das pessoas. Então, na verdade, o sistema explanatório não funciona nem para a sociologia, para falar a verdade. Mas não é o meu campo. Isso é um problema do pessoal. Qual que é o meu campo? Meu campo é a arqueologia. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, para a arqueologia não dá. Que eu não faço a mínima ideia da intenção dos caras. E segundo, eu não faço a mínima ideia do meu vizinho. Quais são as intenções da pessoa que mora no apartamento do lado, para falar a verdade. Não consigo entrar na cabeça da pessoa. Não sei quais são as intenções, as expectativas de mundo dela. Não sei. A gente não sabe as intenções, né, dos vizinhos de carteira. Entendeu? Como é que você vai transformar isso numa teoria explanatória? Como é que você vai usar intenção para explicar fenômenos? Para explicar fenômenos sociais, sei lá. Pessoal, eu sei que isso é uma coisa controversa, né? Por quê? Porque com certeza dá uma reação natural no cérebro das pessoas, a cabeça das pessoas já tem uma aversão natural a isso tudo que eu falei. Porque é natural você achar que a intenção é importante para explicar eventos futuros. Estou dizendo que a intenção não é importante, para explicar eventos futuros ela seria importante. Falei em algum momento que a intenção não é importante? Pelo amor de Deus, não. A gente tem que ter intenção o tempo inteiro na nossa vida, né? A gente tem que tomar decisões o tempo inteiro. Ela é super importante. Quando você pega aquela massa de humanidade que viveu há milhares de anos atrás, né, ao longo de um longo tempo, a questão da intenção ela é um pouco difícil de ser operacionalizada
em primeiro lugar, e em segundo lugar, na verdade, ela nem é relevante. Agora, a questão da... É claro que somadas essas intenções que na verdade meio que se anulam, por quê? Porque tudo que eu estava falando de intenção, eu estava falando de um indivíduo, na verdade. Só que a gente esqueceu que às vezes tem, né, várias outras pessoas cujas intenções às vezes são diferentes das nossas, se não antagônicas. Então aí entra um outro complicador, porque eu posso estar cheio de boas ou más intenções e tem um monte de gente que pode ser contrária às intenções que eu tenho. Então, como você lida com isso? Porque aí dá a impressão que a intenção é vamos todos juntos para frente Brasil, viva a seleção. Né? Parafraseando o bordão dos anos 70, né? Brasil Copa 70. E não é assim. Por quê? Porque tem um monte de gente que não quer a mesma coisa que você quer. Então, como é que faz esses vetores todos? Né? Esses vetores todos, eventualmente, se anulam. Tem gente que quer uma coisa e tem gente que quer a contrária. Pode ser que um determinado grupo humano na pré-história, vamos simplificar, na pré-história, você tem sociedades muito mais com laços familiares, né, muito mais fortes, e eventualmente todas essas pessoas que não se consideravam indivíduos, e sim parte de um grupo, tinham a mesma ideia, né, vamos todos juntos fazer isso. Então a coisa é mais fácil de explicar do que na nossa sociedade contemporânea, onde você tem grupos de interesse muito diversos, etc. Tudo bem. Então vamos simplificar. Vamos para a história, coloca todo mundo com o mesmo objetivo. Só que aí tem um grupo humano que mora num vale vizinho que já não concorda com você. Você quer muito usar a terra dele. A terra dele é mais fértil. E ele não quer que você use a terra dele. Ele quer continuar usando a terra dele. Isso vai dar basicamente o que se diz em termo muito técnico, né? Chama quebra-pau. Né? Então vai dar quebra-pau. As pessoas têm intenções diferentes a respeito daquela paisagem. Tem um grupo de caçador-coletor que quer ficar lá na boa fazendo o que eles fazem por 213 gerações. Eles estão há 213 gerações fazendo as coisas da maneira que eles acham a mais correta e do modo como eles acham que as pessoas devem se portar. E aí vem um grupo agricultor vindo da Amazônia, que chega lá, opa, somos donos do pedaço aqui, vamos cortar essas árvores, vamos começar a plantar mandioca aqui e tal. E os caras, os caçadores, mas como assim, meu? Como assim? Esse aqui é o lugar que a gente usa para caçar? Não, mas veja bem, quantos vocês são? Não, nós somos 30 pessoas, nós somos 250. Então, tchau, amigo. Isso quer dizer que esse grupo humano de 250 pessoas que veio migrando da Amazônia, eles nem lembram que eles migraram da Amazônia. Eles não estão lá com um objetivo. Nosso objetivo é chegar para o sul do Brasil, vindos da Amazônia, vamos atravessar a Serra dos Parecis, e depois vamos subir pelo Rio Grande, aí do Rio Grande a gente pega o Rio Mogi, e aí vamos entrar pelo estado de São Paulo até chegar ali na região da Conferência do Rio Pinheiro do Tietê, onde tem aqueles caçadores-coletores, e vamos detonar esses caras. Não. Esses caras foram por processos que provavelmente tem a ver com fissão, né? Fissão social, né? Você tem grupos humanos, quando chega um determinado número, você tem dissensões, e aí essas aldeias acabam se dividindo num processo que, nossa senhora, lembra tanto a biologia. Né? Vão se dividindo, vão tomando conta do território. E esses caras que chegam aqui hoje não, né? Uns 2000 anos atrás, aqui na confluência do Tietê com Pinheiros, eles podem ter uma história oral de que eles vieram do ventre da cobra grande. E não que eles saíram lá de Roraima, certo? Não tem um objetivo, tem a intenção de chegar no estado de São Paulo e detonar os índios, os caçadores-coletores que moravam aqui, onde hoje é a região de Pinheiros. Tá? Então é isso que a gente tem que pensar. Não, a intenção pode ser linda, mas tem gente que discorda de você. E tem gente que quer mais te detonar.
Depende das suas intenções. Né? E aí, quem que vai detonar quem, basicamente? Como que se faz esse balanço? Basicamente, quem tem mais gente, quem se reproduziu mais. Quer dizer, é um negócio meio duro, né? De ouvir, de pensar nas coisas dessa maneira. Né? É sempre quem tem mais gente? Não, depende. Às vezes é quem fez uso da tecnologia mais eficaz em termos de detonar com os outros. Precisa de ter uma população maior, desde que você... Ou às vezes é simplesmente porque, novamente, sem intenção nenhuma, você tem resistência à varíola. Que é o que aconteceu nas Américas de maneira geral. Regiões vastíssimas dos Estados Unidos, aqui no Brasil provavelmente também, mas eu falo Estados Unidos porque lá eles têm simplesmente melhores dados, têm mais coisas estudadas. Quando o pessoal ali do leste dos Estados Unidos começou a ir para o oeste naquelas coisas de corrida do ouro, Califórnia, que todos esses 1870, logo depois da Guerra de Secessão, né? Quando esses caras começaram a migrar, né? Encontraram aqueles índios da planície, etc., o pau comia, e todos os filmes de faroeste têm a ver com isso, coisas que aconteceram há um pouquinho mais de 100 anos atrás, pelo que pareça, eles passavam uma vasta região ali do centro dos Estados Unidos, do rio Mississippi, com zero índio. Zero. Só que tinham aqueles mounds, aquelas montanhas de terra artificiais, monstruosas, verdadeiras pirâmides. E qual que era a explicação que eles tinham? Senso comum. Ou eram os deuses astronautas, ou eram os astecas que tinham chegado lá. Porque não tinha ninguém morando lá. Por que não tinha ninguém? Os caras morreram todos. Provavelmente por causa da expedição do espanhol de Soto, que subiu ali o rio Mississippi em 1500 e pouquinho. Né? Assim, tinha tanto contato, tanta interação entre aquelas tribos, que foi que nem fogo de palha. Morreu todo mundo, sem terem visto um europeu. Uma tribo deve ter entrado em contato com os espanhóis, e todas as outras foram dizimadas no Mississippi. Acabou todo mundo. Trabalho fácil. Né? Ou seja, se eles tivessem pego todos esses índios, os mesmos que estavam lá nas planícies ali, Sioux, Cheyenne, Arapaho, todos esses índios que a gente vê em filmes de cowboy, se tivesse esse pessoal todo ali tomando conta dos Estados Unidos, ia ser muito mais difícil. Mas na verdade não, estava tudo liberado. Eles só foram encontrar os índios lá nas planícies, lá no pé das montanhas rochosas. Simplesmente resistência à varíola, resistência à gripe. Então, assim, tem uma série de coisas que o que a gente pode dizer assim, que para o futuro a gente não tem nunca a mínima ideia do que vai acontecer. Isso é agora, isso era 1 ano atrás, isso era 5.000 anos atrás, isso sempre foi assim. Quando a gente enxerga uma linha do tempo, quando a gente olha para trás, como a gente só vê um dos possíveis mundos que aconteceu, só um deles, né? A gente tem a impressão que as coisas são mais ou menos previsíveis, porque já que aconteceu assim, então mais ou menos o futuro será assado, porque tem essa linha, mas não é verdade. E mais, como a gente pensa em histórias pessoais, biografias, etc., a coisa mais comum é você enxergar a vida da pessoa como uma série de coisas que ela planejou, ou às vezes a sua própria vida, a não ser que você seja muito honesto. Né? E aí você vai ver que tem um monte, infinito de acasos, coisas que podiam ter dado em coisas absolutamente diferentes na sua vida, até o fato de você morrer. Né? Sei lá, talvez você já tenha quase morrido por várias... morreu por um triste. Né? Então assim, moral da história, o senso comum, se possível e quando possível, a gente deve tomar sempre muito cuidado para ele não se miscuir demais no seu raciocínio científico, se você almeja algum raciocínio científico. Ou seja, a ideia é você manter a sua cabeça aberta o suficiente para perceber que pode ser que algumas coisas sejam semelhantes ao senso comum, por que não?
Já que o senso comum é uma coxa de retalhos, pode ser que no meio dessa coxa de retalhos, uma coisa ou outra seja até aproveitável. Você pode ter intuições, né? Olha, eu acho que esse treco funciona assim, porque, sei, tem uma intuição que funciona assim. Ou seja, você, basicamente você está usando o seu senso comum e você vai ver que, pô, legal, sua intuição estava certa, realmente funciona daquele jeito. Não tem problema, pode ser que aconteça. Só que, pode ser que funcione daquele jeito, você só vai mostrar que funciona daquele jeito porque você vai ter que usar uma série de procedimentos da ciência. O senso comum não vai te dizer se aquilo funciona daquele jeito ou não. Ele vai te dar só uma dica. Né? Então é importante só ter isso, assim, ter a mente aberta para perceber que tem muita coisa que a gente toma como verdadeiro, mas é só o bom e velho senso comum saindo um pouquinho da área que ele deveria estar. Tem que mais ou menos só romper ele, né? Cortar só os galinhos assim, porque aí é como se fosse uma cerca, né? Ela, se você deixar ele, né? Se você quer manter ainda aquele caminho ali passável, você tem que de vez em quando cortar um pouquinho, senão ele toma conta de tudo, tá? E aí você não consegue mais raciocinar fora do senso comum.